A ponte não podia ser mais forte, né, do que a gente convidar o Leontino para falar um pouco com a gente sobre como o homem se relaciona com a terra. Acho que o Leontino é um pioneiro, é uma pessoa que assumiu riscos muito grandes e conseguiu ser um vencedor inquestionável, com um novo paradigma no uso da terra, com a Native. O Leontino é um agrônomo lá de Jaboticabal e teve uma atitude absolutamente transformadora nas usinas São Francisco, Santo Antônio, transformando empresas do setor sucroalcooleiro em exemplos de organizações ambientais e ecológicas. Então, talvez a gente pudesse fechar essa primeira parte com a percepção do quanto é possível fazer essas transformações, esses paradigmas, e o quanto essas transformações não são contraditórias, como a gente às vezes ouve tanto por aí. Que é você ter esse foco mais holístico, mais sistêmico nas questões socioambientais, podem ser e são claramente boas oportunidades de negócios. Então, Leontino. Bom, obrigado. Me deram uma tarefa bastante difícil, que é contar uma história de 30 anos em 15 minutos. E há uns 3 dias atrás eu fui avisado que não era de 30, de 15, era de 10. Então eu precisei fazer aqui uma coisa diferente. Eu me meti a fazer uma coisa que o Bruno faz. Eu fiz aqui meio que uma bionovela. E vai ser uma bionovela narrada. Então eu vou pedir desculpa para não manter tanto contato visual, pedir que vocês se concentrem na apresentação e não pisquem, porque pode perder informação importante. Eu comecei a trabalhar no Grupo Balbo, uma empresa familiar da minha família, aos 23 anos como agrônomo, e no segundo dia eu já virei um subversivo. No segundo dia de trabalho, eu procurei meu pai e meus tios e pedi autorização para começar a fazer experiências para mudar o modelo de produção. E porque rapidamente, nós éramos em 90 colegas na universidade, meu filho está lá com 19 anos, no segundo ano, na Unesp também, não teve influência do pai. E quando eu fui me formar, estava para me formar, eu comecei a perguntar onde o pessoal ia trabalhar. E eu fiquei meio chocado. De uma turma de 90, 85 ia para a indústria de agroquímicos. E o meu filho outro dia me falou que o diretor falou para ele que está custando 10 mil por mês por aluno para o governo do estado de São Paulo formar um agrônomo. E em 98% do tempo que a gente fica lá dentro da faculdade, a gente aprende sobre germinação, fisiologia de planta, crescimento vegetal, estudo dos insetos, agrotóxico, 2% do tempo. E quando o agrônomo sai, ele passa a praticar isso 100% do tempo. E eu cheguei na usina, no primeiro dia de trabalho, eu entrei no meio de uma safra, já me mandaram às 4 horas da manhã acompanhar uma queima de cana. À meio-dia eu estava na sala do meu pai, pedindo autorização para arrumar um jeito de acabar com a queima de cana. E aí, o meu tio, que era o presidente, me chamou e falou, isso vai quebrar nós? Eu falei, eu acho que não. Aí ele falou, então pode fazer. Então eu vou contar uma história, como foram totalmente modificados os sistemas de produção em 22 mil hectares de canaviais orgânicos certificados que nós temos hoje. E como, não vai dar tempo, mas nós temos 7 terabytes de resultados de estudos científicos que importantes instituições de pesquisa, como a Embrapa, a Unicamp, a IAC, o Centro de Tecnologia Copersuc e o CIRAD na França, demonstrando que é possível reverter os impactos negativos da agricultura nos principais indicadores de sustentabilidade ambiental, que a agricultura afeta, que é a água, a atmosfera, a biodiversidade e a fertilidade do solo. Tá? Então, não pisquem. Tá? Então, o trabalho foi desenvolvido na usina São Francisco, em Sertãozinho.
aonde nós colhíamos cana com a queimada, parte da cana era cortada manualmente, a outra parte era colhida com máquinas horrorosas, péssimas, né? Nós usávamos muitos inseticidas, culpinicidas, herbicidas, e os nossos solos eram compactados e pulverizados. Nossos solos eram mortos, pulverizados e compactados. Essa é a realidade. Então, a primeira coisa que eu me propus foi eliminar a queima de cana, né? O que nós conseguimos desenvolvendo nós próprios protótipos de colhedoras de cana crua. Depois tivemos a ajuda do fabricante, até que depois de 10 mil horas de trabalho, ajudamos o fabricante a lançar a primeira colhedora de cana do Brasil. Esse sistema de colheita evoluiu, se tornando uma operação de muito baixo impacto ambiental, né? Mas, ao mesmo tempo que a máquina foi desenvolvida para colher a parte industrializável, ela também depõe sobre o terreno o equivalente a 20 toneladas de material altamente lignificado, que nós, no nosso sistema, vemos como alimento para micro, meso e macrofauna. Essa colheita mecanizada foi implementada sem causar desemprego. E nós passamos a alimentar a vida do solo, usando materiais orgânicos para tornar aquela palha depositada um substrato atrativo para recolonizar o solo com vida. Eu chamo de nutribiota. Além das palhas, nós introduzimos o conceito de adubação mineral com rochas, né? Muito antigo na terra. Então, são rochas moídas que nós aplicamos, porque esses minerais, na verdade, desde o início dos tempos, permeiam a teia alimentar. O cálcio contido em rochas acaba no osso da perna da onça, tá? Também, nós praticamos a rotação de culturas nas áreas de renovação com adubos verdes, plantas que são utilizadas com especial propósito de recuperar o solo, tá? E depois, aplicamos também o plantio direto sobre o mulching de adubos verdes. De forma que, então, o biorreator está armado sobre o mulching. Não adubamos cana. Alimentamos a vida do solo, que retornou de forma surpreendente aos nossos solos. E esta vida de solos mortos e pulverizados que nós tínhamos, hoje nós temos solos macios e altamente férteis. Solos vivos com bioestrutura restaurada, com nível de matéria orgânica entre 4% e 5%. Esse é o tipo de solo que a gente tem. E aí vocês vão ver uma comparação com o solo do vizinho a 5 metros do carreador, na divisa da fazenda, tá? Esses solos sustentam produtividade de até mais de 200 toneladas de cana por hectare, sendo que nos últimos 15 anos a nossa produtividade em azul foi 25% maior que a do estado de São Paulo. Ou seja, 24,5% maior produtividade, com 50% maior longevidade dos canaviais. Nós estamos passando já a 7 cortes. E esse manejo, esse sistema de produção elimina a necessidade de investimento em agricultura de precisão. Veja o estande dessa lavoura, porque os micro-organismos cuidam de cada milímetro quadrado do solo. O controle biológico é praticado. Nós temos laboratórios entomológicos. Só para dar um exemplo, isso daí é uma broca, é uma lagarta que come a cana. Mas, no caso, a gente cria essa lagarta para usar o corpo dela para multiplicar uma pequena vespinha chamada Ocotesia flavips. Então, nós multiplicamos picando a lagarta com a vespinha, os filhotinhos se desenvolvem dentro, depois de 14 dias eles vão nascer e nós soltamos em copinhos de papel e é 10 vezes mais eficiente que os produtos químicos e 4 vezes mais barato. E ela volta então no campo a controlar as brocas, da mesma forma nós fazemos com outras 15 potenciais pragas. Restauração dos recursos naturais e biodiversidade. Nas áreas de cultivo geraram serviços ambientais documentados. Então, nós temos um estudo que compara a qualidade do subsolo, da água do subsolo, em matas e canaviais orgânicos, em poços de monitoramento de 25 metros de profundidade. E depois de 5 anos de trabalho, concluímos que a qualidade da água nos canaviais é equivalente à das matas. Além disso, constatamos que o volume de água doce, assim como a qualidade da água é melhor, que está sendo reciclada para os ecossistemas é melhor.
Um outro estudo que foi plantamos mais de 4,5 milhões de árvores de mudas nativas, reconstituindo as matas ciliares e criando ilhas de diversidade vegetal, que hoje interagem com as áreas de cultivo. Então, a gente pode ver uma mata nativa agora, um corredor biológico com um córrego novo que nasceu onde nunca houve córrego antes. O inventário da fauna tem sido realizado nos últimos 15 anos por 14 cientistas da Embrapa e Unicamp. E, surpreendentemente, foram registradas a implantação estável de 340 espécies de vertebrados superiores, o que é equivalente a mais da metade do que se é encontrado nos parques estaduais do estado de São Paulo. E a razão disso é que nós temos uma base da alimentação representada pelos insetos muito grande. Fizemos o inventário de artrópodes, paramos de contar quando passamos de 540 espécies de inseto. Aí os entomólogos estão identificando. O inventário ele é registrado e contabilizado e preservado. A gente pode ter uma ideia, num talhão de cana de 20 hectares, encontramos 9 espécies diferentes de joaninhas. Cupins comedores de matéria morta são a base da alimentação de todo tipo de animal, desde anfíbios, são todas fotos de animais de lá, do canavial, anfíbios, né? Esses cupins alimentam os tamanduás, pássaros, mais de 240 espécies, pássaros raríssimos, inclusive o beija-flor branquipeto, esse ali, que está extinto no estado de São Paulo. Aves de rapina, entre falcões, gaviões e corujas, são 22 aves de rapina. Pássaros raros, 70% desses pássaros são predadores. Temos o lobo-guará, tamanduá-bandeira, tamanduá-mirim, tatu, esquilo brasileiro, veado, lontra, o furão, macaco-bugio. E instalamos 12 trap cameras que fiquem permanentemente registrando os animais em flagrantes espontâneos. Temos, então, veados. Nós temos 4 espécies de onças disputando o território. O jaguarundi, a onça parda, o gato mourisco e a jaguatirica. Essa é a capivara com filhote. E a densidade, o tamanduá-bandeira com filhote nas costas, e tem mais aí que em parques estaduais. A onça parda no canavial, porque tem muita comida dentro do canavial. Onças pardas machos, fêmeas e com filhotes, né? E esses animais, depois de um banho e tosa digital, eles passam a incorporar o que a gente chama de marketing realista, não o marketing associativo, o marketing transparente, não é? Esse animalzinho do meio foi extinto no estado de São Paulo há 25 anos, a cobra vidro, e aí jacarés, a sucuri, cágados. Conseguimos uma redução drástica das emissões de gás de efeito estufa. Além de aumentar em 20% a produtividade, nós diminuímos em 35% a redução de gás, de forma que o nosso projeto, ao final de um ano, desaparece com mais 45 mil toneladas de carbono, além das nossas compensações. Fornecemos anualmente 90 mil toneladas de produtos orgânicos certificados no mundo. Temos diversas certificações orgânicas para cobrir essas necessidades de comercialização, assim como 4 certificações de comércio justo ou fair trade. E todos esses sustentados por um amplo programa social que vai desde assistência na farmácia, programa médico, atendimento no campo, programas de prevenção, voluntariado, programas ecumênicos, treinamento de reabilitação e programas de educação ambiental. Reconhecimento. Esse projeto tem sido reconhecido mais fora do que dentro. Nós participamos como signatários, assim como a Natura, do movimento deflagrado na ONU, chamado Biodiversity in Good Company, que reconhece as empresas que dão o melhor tratamento à biodiversidade. Também somos membros da UEBT, Union for Ethical Biotrade, como a Natura. Fomos listados pelo World Economic Forum como um dos 16 campeões de sustentabilidade nesse relatório.
Somos fortemente apoiados pela Fundação Ellen MacArthur, que juntamente com o Banco Mundial nos inseriu num relatório divulgado em Davos, na Suíça, em janeiro deste ano, juntamente com outras empresas, né? Conseguimos uma matéria exclusiva, né, no The Economist sobre o sistema de produção agrícola. E um programa de meia hora na rádio BBC de Londres, assim como a principal matéria numa edição da Wired UK, convidado pelo will.i.am, onde nós mencionamos o investimento que fizemos na planta de álcool neutro para a Natura. E a National Geographic também fez como matéria principal numa edição chamada Nova Agricultura, com ênfase na revitalização ambiental que nós conseguimos. E o importante é que esses atributos de sustentabilidade acabam incorporados nos produtos dos clientes que compram as nossas matérias-primas. A Natura, a Pepsi, o ano passado, lançou um Gatorade orgânico nos Estados Unidos com o nosso produto. Essas práticas podem ser replicadas em outras culturas. Nós fizemos uma produção bem sucedida de girassol orgânico e o ano passado eu me meti a plantar soja orgânica Era. Essa soja orgânica, surpreendentemente, aos 32 dias de idade e aos 54 não precisavam de nenhum tipo de biodefensivo, nenhum tipo de controle biológico, e nós conseguimos interferir na fisiologia da planta. Do plantio à colheita, não foi biodefensivo, não foi nada. Essa soja custou R$ 25,00 por saca e vendia 90. E a produtividade foi de surpreendentes 4.000 quilos por hectare, que é 30% maior que a média nacional. Também produzimos milho orgânico Era, da mesma forma, precisamos de um pouquinho de bacilos thuringiensis para controlar a lagarta, mas é perdoável, porque é natural, né? E nós conseguimos 8.000 quilos de milho por hectare, desmistificando a história de que é fácil fazer em cana. Fui convidado a participar de um projeto em hiperescala no Brasil Central, em soja, milho e algodão. Em menos de 8 meses, eu consegui eliminar em extensas áreas totalmente os inseticidas usados em soja e parte do inseticida usado em algodão. Conseguimos, inclusive, montar uma biofábrica dentro dessa grande empresa, que está produzindo seus próprios defensivos e conseguindo resultados incríveis. E uma das coisas importantes é que essa adubação com rochas, ela consegue maior eficiência fotossintética através da mudança da arquitetura das plantas. Então, não ocupando mais o tempo de vocês, gostaria de agradecer pela atenção. E gostaria da próxima vez de ter uns 3 ou 4 minutos a mais para contar outras coisinhas.